Ao Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Amados, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 25. É maravilhoso quando a gente está buscando, está tentando trazer alguma coisa, pedindo ao Senhor para nos capacitar, porque é Ele que capacita, e quando você chega aqui e vê que Ele está testificando em cada contato que a gente tem com os irmãos. Para ser sincero, o Elton já trouxe 99% do que o Senhor tinha me incomodado a trazer, mas eu creio que ainda há algumas coisas aqui que a gente possa acrescentar e que seja da vontade do Senhor. Amados, assim diz a palavra do Senhor. Amém, meu irmão. Versículo 1. Amém, meu irmão? Amém. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomarei deles: ouro, e prata, e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tinta de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu peço que vocês, aí sentados mesmo, vocês vão lá no livro de Mateus 16, capítulo 16, versículo 18. Amém, meus irmãos? Assim diz a palavra do Senhor. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, aqui está tendo um diálogo entre Pedro e Jesus, tá? Quem está falando é Jesus. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: nas duas situações, a gente vê a necessidade, Edson, da criação de um local para as pessoas adorarem o Senhor. O Senhor não mandou você erguer um lugar dentro da sua casa. Primeiro Deus manda erguer um santuário e depois Jesus fala de uma igreja que seria edificada sobre ele, sobre o que ele havia ensinado. Então você já começa a entender que há necessidade de uma igreja propriamente dita. Mas a igreja propriamente dita, meus irmãos, não é a igreja prédio, um organismo vivo, como é a igreja de Cristo. Eu estou trazendo essa palavra para vocês porque agora dá para compartilhar isso com vocês. A gente viveu uma batalha aí um tempo atrás, há mais ou menos um mês, que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: às vezes, Edson, você está muito bem, o diabo ele não consegue achar uma brecha, um jeito de te atingir, porque tudo você dá glória, você não reclama, você não blasfema, você não peca contra o Senhor. Ele não estando satisfeito, ele vai procurar um jeito de te alcançar. E às vezes ele usa pessoas para nos alcançar. E muitas vezes são pessoas que você imagina que ele não usaria. Então, há mais ou menos aí um mês e meio, graças a Deus, meus irmãos, em 2 anos que eu estou aqui, a minha vida está sendo feita de batalhas, porém de vitórias. E em tudo o Senhor tem suprido. Só que, graças a Deus, eu tenho compartilhado com vocês o seguinte: eu tenho buscado, cada palavra que tem aqui, eu tenho buscado botar em prática.
Algumas eu consigo 100%, outras 99%, depois consigo 100%. Enfim, eu tenho buscado trazer toda essa teoria, toda essa palavra que vem aqui, você praticar. E graças a Deus eu tenho visto resultados maravilhosos. Só que, para minha surpresa, a minha companheira, que por sinal iniciou a caminhada antes de mim, eu notei que de repente ela começou a não ser mais aquela companheira do jeito que era. Eu comecei a achar minha esposa triste, eu comecei a achar minha esposa chorando, não que seja muito difícil, né, de ver a Nádia chorando, que é a manteiga derretida. Então a gente começou a ter alguns problemas em casa, a ponto de um belo dia, simplesmente a fase não estava muito boa, ela pegou e falou, ó, vai embora de casa. Simples assim. Então, como é que pode? 22 anos, eu com uma pessoa, a pessoa manda eu embora de casa. Pô, aquilo ali para mim, Edson, a primeira coisa que veio, vai para a rua, vai para o trabalho, liga para os amigos. Isso aí sai já. Foi a primeira opção que apareceu, eu risquei. O que eu falei? Vou conversar com quem pode resolver isso aí. Levei aos pés do Senhor. Deus, tenho buscado a tua face. Meus filhos já passaram perto, mas o Senhor protegeu. E a minha companheira? O Senhor não honrou quando ela orava, o Senhor não me trouxe para a casa dela, agora eu estou pedindo por ela, tanto que ela pediu por mim. E isso foi à noite, aí no outro dia no trabalho fazendo isso, a Nádia me ligou e me pediu perdão. Pô, aquilo foi uma maravilha, porque eu falei, pô, o Senhor respondeu, não foi a jato não, foi a supersônico. Então foi maravilhoso. Só que passando mais um período, há cerca de umas 3 semanas, mais ou menos, eu precisei me ausentar daqui, porque eu embarquei. Eu tinha falado com o irmão Alexandre. E geralmente eu saio de casa, a Nádia, como a gente está há muito tempo, eu deixo mais ou menos umas coisas para serem feitas. Ó, se acontecer isso, você faz isso. Tanto é que ela é uma das poucas mulheres que eu conheço que troca pneu, faz coisas desse tipo, ela se vira sozinha. E eu ainda pedi, não deixa de ir para a igreja, você. Falei, Nádia, não deixa de dar um pulinho na igreja, não. Esteja orando lá pela gente. A gente estava tendo aquela dificuldade daquele submarino que sumiu da Argentina, então a gente buscando orar. E pegamos um mar muito revolto, foi uma viagem difícil, porque estava complicado. Mas enfim, quando eu cheguei na sexta-feira, eu encontrei a Nádia simplesmente destruída. E a Nádia simplesmente virou para mim e falou, ó, não vou mais à igreja. Como assim? Não, eu vou congregar em casa, eu vou assistir pregação em casa, eu não vou mais à igreja. Não, pode ser assim, não vou mais à igreja. O que está vendo? Vamos lá, tem alguma coisa que está sendo feita, ou alguma vez você viu alguma coisa na palavra que não esteja de acordo com a Bíblia? Porque se tiver, Edson, eu peço para os irmãos, se achar que eu estou equivocado em alguma coisa, traz a Bíblia, vamos conversar. E amém, eu espero até que os irmãos estejam certos. Então eu pedi para ela fazer isso, não tem nada de errado, apenas eu estou indo para a igreja e eu não estou me sentindo bem. Como assim? E bateu o pé, eu não vou mais lá. Simples assim, ela não apareceria mais aqui. E eu, como eu cheguei na sexta, eu estava, sinceramente, morrendo de saudade de estar aqui. Sábado foi a vigília, não consegui convencê-la. Domingo, na hora do culto, ela desistiu de vir para cá. Eu fui obrigado a sentar e começar. Olha, eu sou o cabeça, você não quer ir na igreja? Eu não saio da igreja enquanto o Senhor não mandar. Não foi ele que mandou ir para lá? Enquanto eu não ver nada errado, eu falo muito isso com ele. Enquanto for para adorar a Deus, eu sou um contigo. Então, e levei o caso ao Senhor. Comecei a orar. Com muita batalha eu consegui trazer a Nádia até aqui. Na hora dela vir para o culto, passou mal. Eu tive que ir na farmácia comprar um remédio. Chegaram visitas lá em casa. Nessa hora aparece todo mundo. Eu tive que pedir licença, porque eu falei, não, hoje eu vou para a igreja. Não importa como, eu vou chegar lá, nem que eu chegue 9h30 para falar amém. Mas eu vou e você vai comigo. E depois a gente vai procurar as lideranças da igreja, o Hélio e a Amanda, e a gente vai expor o que está acontecendo. Moral da história, ela veio, já saiu daqui maravilhosa, me pediu perdão. Falei, não, a mim não, pede perdão a Deus. Para minha surpresa, eu, quando vim falar com o Hélio e a Amanda depois, já estava, graças a Deus, tudo resolvido. Ela pediu perdão. Nesse meio tempo, meus irmãos, eu comecei a buscar, a tentar entender, porque aí começam a aparecer várias frentes. Você pode congregar em casa, a igreja sou eu, coisas desse tipo. Aí eu comecei a pensar, meu Deus,
Para que Deus criou a igreja então? Se Deus não erra? Porque senão lá no início, Edson, ele teria falado: reúne só na tua casa, que é o bastante. Então eu comecei a buscar. Eu falei: não, peraí, se é um nome, o que é igreja? Fui lá buscar primeiro o significado de igreja. Igreja, ela em grego quanto em latim, a pronúncia é eclésia e eclésia, que é chamado para fora. Você já começa a entender o porquê do nome igreja. É chamado para fora do arraial. São várias vezes, o sentido é o mesmo. Ou seja, Edson, o sentido é chamar você para fora de onde você estava. E onde nós estávamos antes de estar na igreja? Nas trevas. Então você já começa a entender como a palavra é maravilhosa. O nome igreja já começa a revelar a necessidade de estarmos na igreja, a necessidade de termos sido chamados para fora. Aí beleza, eu comecei a buscar mais na Bíblia, o que a Bíblia fala da igreja. Eu peço para os irmãos, se não quiserem abrir também, para a gente andar um pouquinho, porque tem bastante coisa. Já ficou claro para os irmãos a necessidade desde o início. Por quê? Lá no início, Edson, a igreja era o paraíso, era onde o homem habitava com Deus. Quando ele saiu dali, houve a necessidade, porque Deus queria que o homem estivesse próximo dele. Então cria um lugar, foi ordem de Deus. Mais tarde, bem mais tarde, vem Jesus e fala: agora que eu vim, que vocês conheceram a rocha, com o que eu ensinei, com o que eu passei para vocês, é sobre isso que vocês edificarão a minha igreja, sobre mim. E as portas do inferno não prevalecerão. Então você já começa a entender: peraí, igreja? Vamos lá. A Bíblia fala, lá em Atos, capítulo 20, versículo 28, quem quiser abrir. Isso. Versículo 8. 28. Atos 20, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constitui bispos para apacentardes a igreja de Deus. Olha só, Edson, ele refere a igreja como a igreja de Deus. Se você for buscar lá em Romanos 16, ele já chama a igreja como igreja de Cristo. Em momento algum, eles estão chamando a igreja de igreja universal, igreja voz da verdade, igreja mundial. Eles chamam a igreja de Cristo. Então, a igreja é de Cristo. Essa criação de denominações, isso foi tudo criado pelos homens. Então, vamos nos ater à igreja de Cristo. Vamos esquecer um pouquinho qualquer tipo de denominação. Vamos nos ater à igreja de Cristo. É chamada de casa de Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a igreja é chamada de casa de Deus. Porém, meus irmãos, eu creio que a melhor forma da gente começar a entender a igreja como organismo, não como prédio, a igreja como um projeto de Deus, lá em Efésios, eu peço que vocês abram, capítulo 1, versículo 22. Irmão, repete por favor o Timóteo que você falou. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A igreja é chamada de casa de Deus. Qual o capítulo de Efésios? Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. E sujeitou-se, assim diz a palavra do Senhor, Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Assim Deus fez a Jesus. Ele constituiu cabeça da igreja. A igreja, corpo de Cristo. Perfeito, a gente vai começar a entender melhor agora. Somos corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo.
Se você parar para olhar, lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 5, fala que nós somos membros desse corpo. Meus irmãos, eu estou passando um pouquinho porque tem muito pedaço. Depois, se quiser, tem tudo anotado aqui. Entendeu? E para mim, eu sei que é mais fácil do que vocês, que já está tudo anotado aqui. Então, em Romanos, ele fala que somos membros desse corpo. Vamos lá. Se somos membros de um corpo, existe algum membro, Janaína, que não tem a função do seu corpo? Então, perfeito. Todos somos membros e todos os membros têm função. Correto? Então, para que o corpo esteja saudável, para que o corpo esteja bem, eu creio que hajam 3 coisas que os membros, 3 qualidades ou 3 características que os membros têm que apresentar. O membro tem que estar presente, o membro tem que estar saudável e tem que estar em harmonia. Começamos com o primeiro grande problema. Nem todos os membros têm estado presentes. E exatamente é a presença dessa presença que todos os outros 2 dependem. Eu vou explicar para vocês por que são dessa presença que todos eles dependem. Porque se eu não estiver presente, se eu não estiver vindo aqui, me alimentando, tem como eu estar saudável? Tem como eu viver em harmonia? Então, meus irmãos, a primeira coisa na casa do Senhor, a gente tem que estar presente. A gente tem que estar presente. Aí você fala, saudáveis, mas se eu tiver com um problema, eu não vou para lá. Quando um braço seu quebra, você jogar fora, você cuida dele. Mas ele está presente no corpo, ele não está lá fora. Então, meus irmãos, a primeira coisa é a presença. Você vai estar saudável. Se você não estiver saudável, em nome de Jesus, você sairá daqui saudável. Harmônico. Se você não estiver presente, por exemplo, se eu tiro uma perna minha, há harmonia no meu corpo para eu movimentar? Esse corpo não está harmônico. Então, meus irmãos, a primeira coisa é não deixar esfriar a vontade de vir para a igreja. É não deixar esfriar essa chama. Está cansado, é o que eu falo, às vezes a gente está ali fora, é até para não cair no pecado de dormir. Então fica em pé ali, encosta ali no carro, fica adorando dali. Você está para adorar o Senhor. Entendeu, meus irmãos? Então, por que a gente está buscando isso aqui? Tem sido muito comum atualmente o esvaziamento da igreja, o esfriamento da igreja. Infelizmente é o que está acontecendo, não é só aqui. E quando eu vi, por exemplo, a Nádia, que tanto estuda, tanto busca, eu falei, meu Deus, graças a Deus não temos problemas que não possamos resolver, porque em tudo o Senhor tem nos sustentado. E deu essa esfriada, imagina quantos que estão passando por batalha. Isso não é legal. Então você hoje escuta as pessoas falando, que tem cansaço, eu não vou para a igreja hoje porque eu estou cansado. Gente, o Senhor guardou teu sono, te despertou, te alimentou, te livrou, e na hora de vir para cá, o cansaço te derrotou. Eu estou desanimado. Na Bíblia, em momento nenhum, o Senhor fala em desânimo. Como o irmão estava orando, que eu falei, apenas esforça-te, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmão, gente, o desânimo não é de Deus, é do diabo. O desânimo é do diabo. Então começa a prestar atenção, por exemplo, incompatibilidade. Eu não me simpatizo com o Edson. Gente, nós somos diferentes. Por isso que nós estamos aqui. Nem todos são mão, nem todos são orelha, nem todos são boca. A palavra fala isso. Então é necessário que haja essa diferença. É necessário que haja, de repente, o Leandro é mais observador, está observando algumas coisas que eu não percebi, mas tem o Edson que é mais comunicativo. É necessário que haja um comunicativo. Então a gente tem que aprender a conviver com isso, Lúcia. Então começa aquela incompatibilidade. Aquele louvor lá é terrível, é desafinado. Faz o seguinte, treina um pouquinho em casa, vem para cá ajudar. Entendeu? Vem para cá um pouquinho. Então são diferentes a martelada. Eu não vou naquela igreja porque é só martelada. Glória a Deus. O Senhor está te corrigindo porque Ele te ama. Aleluia, Deus, obrigado.
Tem outro assunto que eu vou deixar um pouquinho mais para o final, que eu acho esse aí o mais terrível de todos. Uma coisa é certa, meus irmãos, seja lá se é pelo louvor que está ruim, se é pela palavra que é martelada, se é pelo irmão que é diferente de você, o problema é você. O problema sou eu. Se a gente está com isso aí, a primeira coisa... Cara, é muito prático uma situação, Edson. A partir do momento que você reconhece onde é o problema, você resolveu 50% do problema. Eu falo muito isso com a Nádia. Falo, olha, se eu sei que o problema é esse e eu reconheço, metade do problema já está resolvido. Você pode ter certeza. Mas quantos de nós admite isso? Quantos de nós admite que o esfriamento é culpa nossa, dona Fátima? Quantos de nós? Quando eu estava falando para vocês quanto à questão de sermos membros, de sermos presentes, saudáveis e harmônicos, eu gostaria de chamar o presente também de ativo. Porque todo membro, Edson, todo, não existe membro que não tem uma função no corpo. Porque Deus não erra. Deus te trouxe até aqui para você ter uma função no corpo. Ele não erra e jamais errará. Então, o fato não é só apenas você estar presente, é você estar ativo no corpo. Por exemplo, para que o nariz, se o nariz não serve para você cheirar? O nariz tem que estar ativo, tem que estar buscando tudo, farejando. A mão tem que estar ali. Muitos são uma, você fala assim, mas por que a mão? A mão tem uma função muito importante. Você já reparou que no corpo, quando você machuca, a primeira coisa que você leva a mão, vai lá e faz um carinho, aquela questão toda. Então, todos temos funções. Somos presentes e ativos. Voltando para a questão da... uma coisa muito comum também, vou congregar em casa porque a igreja sou eu. Gente, eu nunca vi um corpo formado de um membro só. Eu já vi corpo sem membro, mas nunca vi um corpo sendo um membro. Dá para entender um negócio desse? Então a pessoa fala, eu vou congregar em casa. Então eu vou me exortar, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou me exortar. Eu vou ter comunhão comigo mesmo? Exatamente, é mais ou menos por aí. E as pessoas se sustentam. O pior é que tem muitas pessoas que dizem o seguinte, não, tá certo isso, eu sou a igreja. Não, você faz parte da igreja. A igreja, vocês vão entender que nós não somos, nós fazemos parte. Porque você sozinho, você não é igreja. Sozinho nós não somos igreja. E outra vertente que tem crescido muito no nosso meio, eu gostaria de alertar os irmãos, isso tem me incomodado muito. Gente, a nossa base é a Bíblia. A nossa base não é pregador fulano nem pregador ciclano. Por que eu quero dizer para vocês? Existem pregadores profissionais aí. Aí muita gente chega, fulano tem umas mensagens maravilhosas, eu vou ouvir pregação em casa. Só que, Edson, eu vou ouvir pregação em casa que só me interessa. Eu vou achar ali, esse tema aqui é bonitinho, dízimo. Finanças, isso me interessa. Ou seja, eu vou ouvir o que o meu coração quer ouvir. Porque eu tenho o direito de escolha. Agora, meus irmãos, quando a gente vem para a igreja e senta aí, ninguém sabe o que o Espírito Santo quer tratar e com quem quer tratar. Muitas coisas que são trazidas aqui, às vezes não se aplica a mim, se aplica o Edson, não se aplica a mim hoje, mas pode se aplicar amanhã. Então comece a prestar nisso. Quando você está lá, não é que você não possa ouvir uma pregação, mas tem gente esquecendo a base bíblica. É a Bíblia. Está lá, eu tenho sinceramente 2 pastores que geralmente eu ouço as pregações deles, porque quando eu começo a tentar ouvir outras, começa a haver uma certa discordância. Opa, peraí, mas fulano falou isso, ciclano falou aquilo. Então, se eu conheço esse aqui e sei que está de acordo com a Bíblia, procura se manter ali, mas com a Bíblia. Volta a falar, é muito fácil você pegar uma pessoa que é profissional e fazer só pregação bonitinha. Aquela pessoa provavelmente nunca foi pastor, nunca pastoreou, não vive as batalhas do dia, simplesmente está ali profissionalmente. Então, tome cuidado. Com essa igreja sou eu posso congregar dentro de casa, posso louvar a Deus, tem tudo desse tipo. E acabam esbarrando lá em Hebreus, que eu acho maravilhoso, 10:25. Abram, por favor. Você vê que há 2000 anos atrás, isso já era uma verdade. Então, gente, se tem um problema que já foi cantado, que aconteceria 2000 anos atrás, e eu estou caindo hoje, está pegando para mim.
Está pegando para mim. O autor da carta, muitos dizem que é Paulo, não vou entrar nesse mérito com os irmãos, não deixando, Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vês que se vai aproximando aquele dia. A maioria aqui já deve saber o que aconteceu, a questão de Jerusalém. Está perto. E é isso que o autor está trazendo aqui. Admoestar, gente, você vai lá, é repreender com carinho. Você procura ali os sinônimos. Então é necessário que haja isso. É necessário que de vez em quando o Edson chega, André, vigia aí. O Hélio, André, meu irmãozinho, é necessário. Se eu estiver só, como eu falei, se de repente eu sou uma perna e estou sozinho, quando essa perna machucar, qual vai ser a mão que vai fazer o curativo? Qual vai ser a mão que vai mostrar, olha, está machucado ali? Eu não vou perceber, porque a perna não tem olhos, a perna não tem boca, a perna tem função. A perna, quando está no corpo, se você tira a perna do corpo, joga fora. Joga fora. Então, meus irmãos, ele aqui já alertava de um problema que aconteceria e está acontecendo. Por qualquer motivo hoje, as pessoas deixam de vir à igreja como se a igreja tivesse feito alguma coisa com ela. Eu posso ter feito, eu peço perdão se eu fiz alguma coisa com alguém, de repente a Nádia pode ter feito, mas a igreja do Deus vivo, eu não creio que fez isso. Eu gostaria de pedir aos irmãos para se atentarem quanto à questão de igreja, entender realmente o que é igreja. Por quê? A gente costuma generalizar muito e sermos generalizados. Acho que os irmãos viram aí no grupo o pessoal que foi lá para a porta do IF lá de Arraial e o que fizeram. Então eles tomaram aquilo ali com todo o povo de Deus. São os cristãos, são os crentes, são os evangélicos, é a igreja. Você chega para muito ímpio e não pode ouvir falar da igreja. Não, mas não é da igreja, é de qualquer outro lugar. Porque se é igreja, é de Deus. Foi constituída por Deus e o cabeça é Cristo. Onde você vê que tem esses problemas, é porque não é igreja. Porque na igreja que Deus fez, Ele colocou Cristo como cabeça. E onde Cristo está é perfeito. A verdade é essa. Então, esses lugares, irmãos, eu peço a vocês terem muito cuidado, até mesmo quando vê essas profanações, evitem chamar de igreja. Isso não é igreja, não. A igreja verdadeira é a noiva de Cristo. Amém. Eu peço que vocês abram lá em Efésios, capítulo 5, em Efésios mesmo, né? Capítulo 5, versículo 25. Vou pegar a partir do 25, que é onde ele começa a falar do relacionamento, do amor de Cristo para com a igreja. Amém, meus irmãos? Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, meus irmãos, a igreja é de Cristo. Tomamos muito cuidado quando a gente vier a usar o termo igreja para criticar alguma coisa, porque foi Deus que fez. A igreja é de Cristo, a igreja não é de Wellington. Então, aí você fala, mas tem denominações que só Jesus na causa. Sim, mas não são igreja, eles são tudo, menos igreja. Porque para ser igreja, Cristo tem que ser o cabeça. Se ele não é o cabeça, é casa de qualquer coisa, que seja a casa do diabo, mas não é igreja não. Não é igreja. Não é igreja mesmo. A igreja, da forma que ela foi constituída desde lá do início, era um projeto perfeito. Por quê, Wellington? Porque tudo que Deus faz é perfeito. É necessário? Se não fosse necessário, seria dito na palavra. Vocês vão congregar todos vocês, cada um na sua casa. Vocês não vão se reunir. A palavra congregar é se reunir. E aonde é que a gente se reúne? É na casa do Senhor, é na igreja, é na noiva de Jesus.
Eu peço para vocês abrirem a palavra lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Amém, meus irmãos? Eu vou tocando aqui porque é um pouquinho grande essa leitura. Eu só queria deixar claro para os irmãos a questão de como Jesus se preocupa com a igreja. A gente vai perceber aqui por quê. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe a mão para que saia e viva. Em alguns evangelhos, por exemplo, em Lucas, deixa claro, essa menina tinha cerca de 12 anos. Então prestem atenção. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: tão somente tocar nos seus vestidos e sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem falas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroços que choravam muito e pranteavam. E entrando disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E, tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, aqui inclusive repete, e assombrava-se com um grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Meus irmãos, todo mundo sabe que na palavra, mulher é símbolo da igreja. Eu queria trazer para vocês o seguinte: isso aqui tem uma revelação maravilhosa. Jesus, ele é chamado para socorrer uma mulher nova, uma mulher jovem, uma igreja nova, que estava morta, estava morrendo. E o que ele fez? Imediatamente, o amor dele é tão grande que ele largou tudo. Poucas vezes você vê Jesus indo até alguém. Normalmente ele esperava que as pessoas iriam até ele. Ele abandonou tudo. Só que quando ele estava no encontro dessa igreja nova, que estava morrendo, que estava morta depois, como alguns falaram, ele encontrou uma igreja velha, que estava morrendo. O sangue é vida. Essa igreja estava há 12 anos morrendo. Quantas igrejas nós estamos vendo aí assim? Que pensam que tem dinheiro,
grandes templos. Foi o que o irmãozinho uma vez, vou compartilhar com vocês. Eu estou vendo você num templo gigante, trazendo a palavra. Tem certeza? Glória a Deus, isso aconteceu. Não sei se vai ser o que eles querem ouvir, mas meu irmãozinho fala isso. Então, no caminho, quando Jesus ia buscar essa igreja, ele ia até essa igreja, que apesar de jovem, estava morrendo, ele encontra uma igreja velha. E o interessante é que essa mulher, ouvindo falar de Jesus, ou seja, ouvindo falar, e que havia... No versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás. Quando você escuta falar de alguém, é uma demonstração de que ela não conhecia Jesus. Ela ouviu falar. Quantas igrejas, Web, estão assim? Eles até já ouviram falar, mas não conhecem Jesus. Então, quando aquela mulher decide se desprender, enfrentar aquela multidão, sair das mãos dos médicos, de quem prendia, de quem só o sugava, esses médicos aqui são os diabos que estão nessas igrejas, nessas casas, não igrejas. Que ela larga tudo aquilo ali, tão somente toca Jesus, quando ela entra na presença de Jesus, ela é curada. Após 12 anos, Dona Fátima. A Bíblia não erra. 12 anos foi o tempo que ela estava sangrando, e 12 anos, Edson, era a idade da menina, da igreja nova, que apesar de ser nova, estava morrendo. Quem sabe, pode ser a nossa igreja. Pode ser a nossa igreja. Mas o interessante é que Jesus se preocupa com ela. Jesus estava indo até ela. Se você for buscar esse 12 lá na Bíblia, alguns estudos dizem que 12 é a mesma coisa que o 7, porém o 7, a perfeição, ele é muito usado para coisas vindouras, para coisas da nossa era, do nosso tempo. O 12 já são para coisas eternas, Wellington. Eles têm uma plenitude. Por exemplo, se você pega Apocalipse, no começo tudo é 7, porque está falando da nossa era. A partir da metade de Apocalipse começa a ser 12. Então são os 12 apóstolos, são as 12 tribos, os 12 pilares. Tudo isso tem um significado. Ou seja, essa aliança, essa busca de Deus com a igreja é uma coisa eterna. Não é uma coisa vindoura, não é uma coisa que tem uma data para acabar, que só o Pai sabe. Ou seja, a noiva é a noiva, a igreja é a noiva de Cristo. Então, gente, antes de falar mal de... Nós muitas vezes falamos mal da noiva de Cristo. Não use esse termo igreja não para falar mal. A igreja é projeto de Deus, é perfeita. Quem não são perfeitos aqui muitas das vezes somos nós. Entendeu? Alguém acha que não há necessidade de ter igreja? Alguém acha que vir para cá a gente vem só por razão social, de que poderia ficar em casa e está tudo bem? Teria o Senhor errado, Wellington? Eu creio que não, meu irmão. Então, se esfriar, se estiver passando dificuldade, vem para cá. Não fica em casa, não. Às vezes o Wellington está ocupado, não vai perceber, mas sempre tem um irmão que percebe, sempre tem um irmão que pergunta se está tudo bem. Então vem para cá. Foi o que o irmão trouxe aqui um dia. Se a sua vela está se apagando, vem para cá. Eu tenho certeza que se o irmão que está com a chama acesa não conseguir acender, se o Tiago não conseguir acender a sua vela, meu irmão, ele vai clarear o caminho para que você chegue à luz. Aleluia! Eu creio nisso. Vem para cá. Não fica em casa, não. Não pensa que só porque você está passando por dificuldade, você não é digno, você não é justo de estar, não tem o direito de estar aqui na casa do Senhor. Não, a igreja é para isso. O projeto de Deus era esse. Ele sabia que nós passaríamos por dificuldade. Tudo isso Deus não erra. Então não cai nessa tentação, não. Estava olhando, tem bilhões de estudos, de que você deve congregar em casa. Você está entendendo? Então eu canso de falar uma coisa: perfeito.
Você pode congregar em casa, você deve congregar em casa, não só em casa, no trabalho, no carro, no ônibus, em qualquer lugar, mas isso não te isenta em momento algum de vir para a igreja. Então congregue sim em casa, faça culto, faça tudo possível no trabalho, onde puder. Exalte o nome do Senhor, mas não deixe de vir na igreja porque você está deixando transparecer que Deus errou em criar isso aqui. E Deus não erra. Jamais. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, nós somos a igreja perfeita, essa igreja lá de Efésios 5:27, aquela que ele fala imaculada? Somos? Ainda não. Pelo menos eu acho. Mas eu sei que a gente está buscando. Eu creio nisso. Quando a gente chega aqui e vê geralmente as pessoas que estão aqui desde o início, eu canso de falar uma coisa, eu converso muito com a Nádia, às vezes vem algumas batalhas, a primeira coisa que eu faço, meus irmãos, é jamais questionar a autoridade que foi levantada aqui. Porque às vezes parece assim, só eu que estou vendo determinadas coisas, ou é a primeira vez que está acontecendo. Não. Não questiona. Venha adorar o Senhor, venha agradecer, venha exaltar o nome do Senhor, mas venha para a igreja. Eu peço para vocês abrirem a palavra lá em Ezequiel 22:30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Isso. Assim diz a palavra do Senhor. E busquei dentre eles, isso aqui é Deus falando, um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Meus irmãos, eu perguntei se a gente era a igreja perfeita, né? E a minha opinião, eu creio que não, porque tem brechas. Mas aí, Glaucia, quantos de nós estão se colocando nessa brecha? Porque aqui o Senhor está reclamando, ele só queria um homem naquela nação que orasse pelo povo. Ele não achou. Então, minha irmã, brecha, vamos imaginar um muro, é uma imperfeição, é um buraco, é uma falha. Se tem brecha aqui na igreja, por que vocês não se colocam na brecha? Por que eu não me coloco? A gente estava com um problema na salinha há um tempo atrás, as varoas se reuniram, aquilo é se colocar na brecha. Se tem outra brecha, como eu falei, se você acha que o louvor está desafinado, faz uma aula de canto aí fora e vem para cá somar. Mas não fica olhando a brecha aberta não e só botando o dedo. Se coloca na brecha. Eis-me aqui, Senhor. Se a gente fizer isso, você imagina, Edson, se você que ama a tua esposa, chega e encontra a sua esposa cheia de brecha, cheia de defeito, cheia de falhas. Você não vai ficar triste, meu irmão? Eu me entristeci tanto quando eu vi a minha esposa, que eu falei, olha, o diabo ele é terrível, ele está tocando um vaso frágil. Ele viu que ele não conseguiu comigo, ele foi. E eu sofro, porque é minha esposa. Como a gente sofreu, mas graças a Deus hoje... Aleluia, mais uma vez teve batalha, mas está tendo vitória. Então eu peço para vocês, não fala mal da noiva de Cristo, não fala mal da igreja. Quando tiver que, realmente, a gente já tem que exortar na palavra, mas Edson, não considere como igreja, irmão, porque a igreja é um projeto perfeito. Se a gente está aqui caminhando junto e tem alguma brecha, vamos lá, gente, se coloca na brecha. Eu te garanto que quando Jesus chegar e encontrar a esposa dele do jeito que ele espera encontrar, imagina o galardão de quem ajudou a preparar essa noiva. Imagina como vai ser esse casamento. Então, meus irmãos, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Estou trazendo isso porque eu creio que muitos, se não passaram um dia, poderão passar por isso, com esse esfriamento, com essa dificuldade, com esse desânimo, que eu posso resumir tudo isso e falar, é o diabo tentando
esfriar teu relacionamento com Deus. É necessário que haja igreja. A igreja foi estabelecida pelo Senhor desde o início. Jesus espera encontrar uma igreja perfeita. Sabemos que ainda não tem. Estamos nos buscando isso. Que venha todos a entender que somos membros. Devemos estar presentes, não só presentes, mas presentes e ativos. Não é basta sentar no banco. Todos têm função. Todos vieram aqui. Deus não erra. Se você está aqui, o Senhor tem um propósito para contigo. É porque você é importante para Ele. Se Ele te resgatou do mundo, se Ele te cortou, se Ele te separou, tem um motivo. Agora, não fala mal da igreja, não acusa a igreja, nem se desanime com a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, é a casa de Deus. Tem brecha? Vamos lá. Às vezes eu não percebi, o Tiago percebeu. A brecha é muito grande, Tiago. Eu sou um contigo, meu irmão. É para a honra e glória do Senhor. Me chama que eu vou contigo. Se não der, precisa de mais gente, a gente chama os irmãos. Somos todos membros de um corpo, temos funções. A gente tem que entender que o Érico e a Amanda, eles são os responsáveis, mas nós temos funções. Tem muitos irmãos que chegam aí e estão passando dificuldade. Tenta ajudar. Se você não conseguiu acender com a vela, pelo menos ilumina o caminho dele até aqui, até os líderes, até o pastor, até a Amanda, até o Edson, até o Tiago. Você mesmo. Eu mesmo. Vamos nos colocar na brecha. Vamos ser igreja realmente, corpo de Cristo, noiva do Cordeiro. Tá, meus irmãos? Ninguém está isento de passar por dificuldades. Agora, nós estamos aqui para ser exortados, não acusados. Quem acusa é o diabo. Não aceita a acusação. A exortação, sim, vem de Deus. Agora, a acusação vem do diabo, Edson. Entendeu, meus irmãos? Então, vem para cá que eu creio que você não vai ser acusado. Você vai ser exortado, se necessário for. Você vai ser amado. Se você é perna e está ralada, vem cá que alguma mão vai te fazer um carinho, alguma boca vai te dar um beijo. Eu, por exemplo, eu tenho agora, aproveitando um pouco, eu não podia deixar passar, eu tenho um beijo abençoado, porque quando as crianças caem em casa, eu tenho que beijar pé, tenho que beijar até bumbum. Esse dia eu tive que dar um beijo porque machucou o bumbum na queda. Então eu falei, esse beijo é abençoado mesmo. A unção de cura no beijo, velho. Eu tenho que dar no joelho, dar um beijo, no pé, entendeu? Então vem pra cá. Você vai ser pego, você vai ser tratado, você vai ser, se necessário, exortado. Mas no final, você vai para a glória em nome de Jesus. Então, meus irmãos, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Feliz por estar aqui de volta. Estava olhando ali, dia 17, 5 horas da manhã, sem ser esse domingo próximo, o nosso evangelismo. Grande parte dos irmãos estão aqui. Irmãos, a gente vai ficar provavelmente janeiro e fevereiro sem o evangelismo. Porque a cidade está cheia, muitos irmãos trabalham. Então, para a gente ninguém se sentir pressionado ou achar que... Primeira coisa, a gente tem que trabalhar. Segunda, a cidade cheia, para quem for no evangelismo, a gente sabe que a gente encontra cada espírito perdido. Então tem a questão de segurança. Eu não vou estar aí no mês de janeiro, só volto em fevereiro, provavelmente próximo ali o carnaval. Então comecei com o irmão Alexandre, ele também que está aí, que encabeça, tem a questão do trabalho. Então, para a gente, a princípio, após o carnaval, a gente retorna com a questão do evangelismo. Isso não impede, não quer dizer que estamos de folga ou de férias. Vamos evangelizar de outra forma, seja no trabalho, seja no ônibus, seja onde for, porque Deus não se cansa, não somos nós que vamos nos sentir cansados. Tá bom? Qualquer dúvida, continua pelo zap, pode chamar, qualquer esclarecimento, qualquer coisa que precisar. E dia 17, 5 horas da manhã, espero estar aí com os irmãos reunidos para a gente aí exaltar o nome do Senhor mais uma vez. Tá? Obrigado. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Obrigado. Aqui, André.